Fala investidores, agricultor financeiro na área. Hoje, pessoal, a gente vai falar aqui um pouco sobre IOSHIP, tá? Código de negociação em bolsa MYPK3, tá? Operando nesse momento com uma leve queda, tá? De 0,33, sendo negociada a R$ 12,01, tá? Hoje, pessoal, eu aumentei a minha posição aqui em IOSHIP, tá? Comprei 100 IOSHIPs, agora a gente está com um saldo aí de 300 ações. O meu objetivo é ter aí 5 mil ações da IOSP. A gente aproveitou essa queda para melhorar o nosso preço médio e também acumular mais ações, tá? Então, se eu não me engano, é a minha terceira maior posição, só perde para Copel e Braskem, tá? A gente está com uma carteira neste exato momento aí de 5 ações, tá? Tem uma posiçãozinha muito pequena aqui em Amazon. Isso aqui tá na minha carteira no exterior, tá? Que dá aí 0,3% e Bank of America que dá 5% da nossa carteira hoje, tá? Aqui a gente tem uma Seliczinha, tá? Que tá aí quase dando 5%, 4,9% da carteira, que é a nossa reserva de oportunidades que a gente está montando neste momento. Então vamos lá, vamos falar sobre os números da IOSP, tá? Todo mundo já sabe que é uma empresa listada no novo mercado, tem um valor de mercado aí de pouco mais, quer dizer, quase 2 bilhões de reais, tá? Para ser exato, 1 bilhão 846 milhões de reais. É uma empresa que paga bons dividendos, tá? Tem um histórico bom de pagamentos de dividendos, né? A gente tem uma falha aqui de 2002 até 2005, tá? Não sei, não acompanhava a empresa na época, então a gente não sabe dizer por que essa empresa ficou esse período aqui sem pagar dividendo, tá? Mas em compensação, no ano de 2005 eles pagaram aí R$ 6,25, tá? Então a melhora nesses dividendos veio aí de acordo que a empresa começou a gerar mais caixa, tá? Mas uma coisa que me preocupa nessa empresa, mesmo a gente sendo acionista, que a empresa começou a gerar mais caixa, mas também o endividamento da empresa acabou aumentando, tá? Quando a gente compara de 2021 para 2022, já 2020 ela teve o pico aí máximo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. De sua dívida vezes o seu EBITDA. Quem comprou ações da IOSP desde o IPO, tá? Desde o ano de 1998, essa empresa tem mais histórico que isso, ela vem bem antes de 1998, é uma empresa centenária. O ano do IPO dela eu não sei, tá? Mas aqui a gente tem um histórico desde o ano de 1998. Quem comprou está com uma valorização em média de 2.300%, quem não reinvestiu os dividendos. Já quem reinvestiu os dividendos na empresa hoje tem um rendimento acumulado de 3.787%, tá? Ou seja, quem investiu 10 mil reais lá atrás, lá em 1998, tá com um rendimento médio aí de 378 mil reais, tá? Ou seja, foi uma valorização muito boa, tá? Nesse caso aqui a gente tá falando de quem reinvestiu os dividendos, pessoal. Então isso mais uma vez reforça aquela tese de longuíssimo prazo, tá? Então quem comprou e sentou em cima e guardou até hoje está aí numa posição muito confortável com a empresa. Então, a empresa que vinha de lucros consecutivos, tá? É uma empresa que dificilmente dá prejuízo. No ano de 2020, ela teve prejuízo, né? É uma empresa que praticamente ela depende do capital humano, tá? Precisa de pessoas para trabalhar. Então, devido ao fechamento, tá? De todos os estabelecimentos, o fechamento da economia, a empresa acabou dando um prejuízo de 419 milhões de reais. Já no ano de 2021, ela deu um lucro líquido de 626 milhões, tá? E nesse acumulado de 2022, a empresa está aí com um lucro líquido de 607 milhões. Caiu um pouco, mas uma coisa que me chama muita atenção, que sempre o que vai acompanhar o lucro, tá? A cotação tende a acompanhar o lucro, tá? Então, isso aqui está totalmente desproporcional, tá? Ao lucro da empresa. Eu, sinceramente, eu acho que essa empresa vale mais, tá? Não, isso não significa que ela vai subir, tá? Mas eu acho que é uma ação hoje barata, mesmo tendo esse problema aí de um endividamento um pouco alto em relação ao seu EBITDA. Quando a gente olha o PL da empresa, tá? Vamos dar uma olhada aqui no PL completo dela.
A última vez que ela teve tão barata assim foi lá no ano de 2009, tá? É uma empresa que chegou a ficar aí sendo negociada 2 vezes o seu EBITDA, tá? Então isso é muito, muito pequeno mesmo. E hoje é uma empresa que é negociado aí 3 vezes o seu EBITDA, tá? Isso significa que essa empresa, a partir do momento que o controlador resolve distribuir 100% do seu lucro, em 3 anos o investidor tem o seu investimento de volta, né? É lógico que isso não acontece, tá? Isso foram raras as vezes que aconteceram de um controlador aí distribuir 100% do lucro, tá? Então, pessoal, a gente tem uma receita líquida aqui crescente, tá? A empresa que cresce muito a sua receita. Os custos também aumentaram significativamente, tá? Mas praticamente acompanhou a receita líquida. Esse tipo de empresa industrial é um tipo de empresa que, quando ela aumenta a receita, ela também tem que aumentar o custo, tá? Ela vai ter um custo maior ali de pessoas trabalhando, de maquinário, então, consequentemente, ela aumenta os custos, tá? Uma coisa que eu não gosto muito da empresa, tá? Mas ela melhorou muito, tá? Principalmente de 2019 para cá, a margem líquida da empresa, tá? Então a gente trabalhava aqui com uma margem líquida muito pequena, entre 1 a 2% em média, tá? E de 2019 para cá, essa média subiu aí de 4 para 5%. Hoje trabalhando com a margem líquida de 4%, ponto positivo aí para a empresa, tá? Já o lucro líquido, cara, o lucro líquido da empresa cresce bastante, tá? Ano após ano, deu uma queda aqui no ano de 2016, 2017, mas 2018 o lucro voltou a crescer novamente, né? 2015, 2016, pessoal, foi uma época muito complicada, tá? Principalmente pra gente que é brasileiro, porque as indústrias realmente elas chegaram no fundo do poço, tá? A gente não tinha pessoas trabalhando, o desemprego era muito grande. E praticamente depois do impeachment muita coisa mudou, então foi uma mudança muito significativa. Tá? Quando a gente olha a receita vezes o lucro da empresa, a gente vê aqui uma receita explosiva, tá crescendo. Mas muitas das vezes o lucro, tá? Quando a gente compara com a receita, o lucro está muito pequeno. É normal, tá? Por uma empresa que ter uma margem de lucro pequena. Então, quem quer ser acionista tem que aceitar isso. Mas ela não deixa de ser uma empresa aí redondinha. Lembrando que tudo que a gente fala aqui não é nenhum indicação de compra nem de venda do papel, tá? Quando a gente olha o lucro por ação, tá? É uma empresa que não é muito diluída, então por ela não ser muito diluída, ela acaba dando um bom lucro aí por ação. Em 2021 deu R$ 4,09, 2022 a gente está com um acumulado aí de R$ 3,97, uma pequena queda aí comparado com o ano de 2021, tá? O PL da empresa, como eu tinha falado, tá? O PL hoje dela é de 3 vezes o seu EBITDA. E quando a gente olha o histórico dessa empresa, cara, ela nunca teve um PL tão barato como a gente já tinha falado, tá? Só lá no ano de 2008, 2009. Valor patrimonial é uma empresa que hoje negocia menos a metade do que ela de fato vale, tá? Ela tem um valor patrimonial de R$ 28,70 e a cotação de R$ 12, tá? Então isso dá um PVP aí de metade do valor que ela vale, de 0,42 do seu valor patrimonial, tá? O ROI da empresa, tá? Eu sempre gosto de dar uma olhada no ROI da empresa. A cada R$ 100 que a empresa investe, tá? Retorna para ela 114. Isso é um ponto muito positivo aí para a empresa. Ela tem um ROI de 14%, tá? Então isso é legal, tá? Esse ROI já foi menor, tá? Comparado com anos anteriores. Só nesse ano aqui de 2013 que ela teve um ROI mais alto, tá? Mais elevado de 15%, mesmo assim, praticamente igual aí os últimos 2 anos. Então é uma empresa que está melhorando os seus números, ela está retornando mais dinheiro para o seu acionista, tá? Dividend Yield é uma empresa que hoje paga 15,27% de dividendo quando a gente olha o histórico de dividendos passado. Lembrando que histórico de dividendo passado não é certeza de dividendos futuros, né? Mesmo que a empresa aí tenha uma política de distribuição de 50% do seu lucro, que ela fez isso aí, se eu não me engano, no ano de 2021, começou a distribuir
50% do seu lucro líquido, tá? Patrimônio líquido da empresa também aumentando, tá? Crescendo, isso é sinal que a empresa está crescendo. A disponibilidade de dinheiro em caixa aumentou. Consequentemente também, a dívida aumentou, tá? Mas quando a gente olha a dívida vezes o EBITDA atual, dá uma dívida aí de 2,5 vezes. A partir de 3 vezes o EBITDA, a situação fica um pouco complicada, tá? Então, igual foi aqui no ano de 2012, 2013, mas é uma empresa que parece que sabe muito bem alocar capital, porque ela se provou isso com o passar do tempo, tá? Então é uma empresa que sempre trabalhou aí alavancada. Em 2009 a gente tinha uma dívida aqui de 4 vezes e 0,70 o seu EBITDA. 2012 a gente chegou aqui a ter 5,42 e em meio ao 2020, tá? Que teve aquele probleminha lá da pandemia. A gente teve aqui 9 vezes o seu EBITDA, tá? 9,5 meses. Hoje é praticamente controlado, tá? Quando a gente olha o histórico da empresa, a gente vê que o endividamento vezes o EBITDA tá caindo consideravelmente, tá? Então é uma empresa que gera bom caixa, tá? Então eu gosto muito dessa empresa, tá? Recebíveis, quando a gente olha aqui os recebíveis da empresa, a gente vê que a empresa hoje tem para receber, possivelmente isso vai entrar aí no próximo ano, no ano de 2023, para a empresa, mais de 2 bilhões de reais, tá? 2 bilhões 406 milhões de reais. Estoque é uma empresa que hoje tem quase 3 bilhões em estoque, tá? Então é uma empresa, quando a gente olha o endividamento da empresa, a gente olha recebíveis e estoque, a gente logo percebe que esse endividamento não está tão elevado, tá? Pessoal, o vídeo de hoje é só isso. Um grande abraço a todos. Possivelmente na semana que vem a gente vai fazer aí mais um aporte, tá? Não sei ainda nem qual empresa a gente vai aportar, mas possivelmente seja aí ou em Semig ou em Braskem. Vamos ver qual das duas vai cair mais. Braskem hoje já caiu aí desde a minha primeira posição mais de 10%, então possivelmente talvez seja Braskem, tá? Galera, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.